Fala, gente, beleza? Professor Juarez, professor de História. Hoje nós vamos continuar nosso conteúdo e nós vimos nas últimas aulas a revolução política que ocorreu na Inglaterra. Obviamente, nós temos agora uma revolução econômica. Uma vez que o processo revolucionário começou na Inglaterra, é possível agora avançar nesta revolução e atingir todas as áreas dos seres humanos na política, economia, sociedade, cultura. Então, há um processo, nesse processo de revolução econômica, um processo de racionalização que Weber trabalha muito bem nos livros dele, mostrando o surgimento de um novo sistema econômico, que será chamado de capitalismo. Entretanto, na academia é comum você chamar apenas de liberalismo econômico. O sistema do capital é nomeado por alguns autores, principalmente do século XIX. Daí o nome, então, capitalismo, sistema baseado no capital. Mas o liberalismo econômico, então, vai surgir na Inglaterra. Ah, professor, interessante. E como é que funciona, então, esse processo de racionalização? Há um domínio da política e grupos de investidores começam, assim, permitir o avanço científico. Um Estado não intervencionista que não está ligado a um processo religioso, por exemplo, permite que você faça avanços científicos que talvez num período religioso não houvesse. Então começa um processo de avanço científico, de racionalização do ser humano e uma mudança no Geist, que nós chamamos então de espírito humano. O Geist do século XVIII, então, é um processo de racionalização constante e reflexão em todas as áreas, principalmente filosofia, economia, que nós já falamos aqui. Esse processo de racionalização e revisão das práticas desse espírito será chamado de a Era do Esclarecimento ou Iluminismo, que é um tema para a próxima aula. E então, o sagrado para o homem, o sagrado para essa sociedade com um novo espírito é o progresso científico. A ciência é a ponte do progresso e conhecer é dominar. Então começa uma apropriação, um domínio do meio físico. Ora, o homem domina as jazidas de carvão e a partir das jazidas de carvão ele pode pensar numa máquina que é movido a carvão, jazidas de minério de ferro, as colônias terem, por exemplo, o algodão. Então a Inglaterra estava manifestando características físicas geográficas dela e o homem se adequando a esse meio geográfico e alterando o meio geográfico produz então uma nova cultura, um novo processo, Esse contato de homem com o meio, essa dominação do meio, a indústria então surge e há assim o domínio da matéria-prima. E essa matéria-prima, produto do processo de racionalização, se transforma em mercadoria. E aí, então, Adam Smith, que era um filósofo economista, ele começa a perceber essas mudanças e cria, então, um sistema principalmente de crenças em leis naturais. Uai, professor, leis naturais? Que leis naturais seriam essas? Uai, a lei da oferta e da procura, por exemplo. Então, era necessário um Estado mínimo, não intervencionista, porque quando o Estado ele intervém e altera qualquer sistema econômico, ele promove uma quebra das leis naturais existentes do liberalismo, afetando, assim, o preço da mercadoria e a venda dela. Então, era a lei da oferta e da procura. Quanto mais um produto ele é procurado, obviamente, ele aumenta o preço dele. E quando ele é menos procurado, o preço dele cai. Então há sempre um equilíbrio. E assim, a mão invisível, ou seja, desse espírito, dessa não intervenção, que é a lei do mercado, permite à mercadoria ter um preço acessível ou não às pessoas. Então, esse liberalismo econômico, baseado na não intervenção do Estado, é necessária devido a essas leis naturais que, se o Estado intervisse, ele alteraria o processo. E, por isso, não poderia ter, então, essa intervenção. Entretanto, nós iremos ver no próximo vídeo
quais foram as consequências, principalmente dessa não intervenção estatal. E o processo de racionalização, principalmente na ideia do liberalismo, está pautado em uma palavrinha que é o sujeito do livro do Adam Smith, que é A Riqueza das Nações, o trabalho humano. O trabalho humano é o start da indústria, o start do domínio da matéria-prima, e o trabalho é, segundo os liberais, o ponto sine qua non, importantíssimo para a produção e para o liberalismo. Tanto que a racionalização em cima do trabalho levou ao que nós chamamos de divisão do trabalho. E a divisão do trabalho, manifesto na indústria, permitiu, assim, o aumento de produção. Um abraço.